Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a nossa aula dessa semana, como eu prometi na semana passada, será sobre os conflitos que aconteceram durante o período da Guerra Fria. Claro que não dá tempo de falar de tudo que aconteceu, mas existem alguns conflitos que são essenciais conhecer, ou seja, é importantíssimo conhecer. E é desses conflitos que nós falaremos aqui sucintamente, né? Para que a videoaula fique curtinha e você possa assistir. E essa atividade vai auxiliá-los, essa videoaula vai auxiliá-los na atividade de vocês. Claro, essa videoaula e a própria atividade, elas têm aí um conteúdo básico para que vocês consigam compreender o que aconteceu. Mas vocês podem ampliar sempre através de pesquisas, através de leituras que vocês possam fazer na internet e por meio de livros, ok? Então vamos começar falando então desses conflitos que aconteceram por influência então dessa disputa ideológica entre Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e União Soviética, liderando o bloco socialista. A ideia então deles é sempre o quê? Área de influência, é ter então uma espécie de influência em determinadas áreas. Essa influência, claro, ela não era só militar, mas principalmente econômica e ideológica. Daí então eles se intrometerem em vários conflitos que aconteciam, principalmente aí no Oriente, mas também no Ocidente, sempre apoiando um lado ou outro desse conflito. Então sempre você vai ver essa dinâmica. Estados Unidos apoiando aqueles que são do lado capitalista do conflito e a União Soviética apoiando então os que são do lado socialista. Então essa dinâmica vai acontecer e sempre, claro, um lado vai sair vencedor em relação ao outro. Nesses casos aqui a gente vai entender que são mesmo quando um lado não se torna vencedor, o que acontece no final é uma divisão então desse território, uma divisão desse país. Mas a gente vai ver isso aí um por um, os 4 casos que eu vou colocar para vocês, ok? Então vamos começar. Bom, para começar então a Revolução Chinesa. A China já vinha de uma série de questões, uma série de conflitos internos, né? Mesmo quando o Japão invade a Manchúria, eles têm que expulsar os japoneses, tem série de contextos aí, de situações acontecendo. Mas a China, então, ela vai se tornar um palco, um lugar de influência dessa ideologia comunista desde a década de 20, desde a década antes mesmo do Japão da China sofrer problemas, né, de invasão, aí já tem uma série de questões acontecendo aí. E aí os Estados Unidos e a União Soviética vão acabar influenciando nesses conflitos, né? Os nacionalistas apoiados pelos estadunidenses e os comunistas apoiados pela União Soviética. Então você tem na China essa disputa, nacionalistas e comunistas, sempre numa questão muito complexa dentro da própria China. Bom, com o final da Segunda Guerra, a Guerra Civil retomou. A Guerra Civil na China, ela foi recomeçada entre comunistas e os nacionalistas, e os comunistas, então, eles vão ganhar essa guerra, eles vão se impor e acabar com o governo e estabelecer, então, um governo comunista na China em 1949, chamado da Revolução Chinesa de 49. O avanço, então, foi constante. O avanço do comunismo pela China alarmou os americanos e fez com que pesados investimentos dos Estados Unidos fossem destinados, por exemplo, para o Japão e para a Coreia do Sul. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham medo que no Japão também ocorresse uma revolução e os comunistas tomassem também, ou os próprios chineses tomassem o Japão, né, que era o grande medo. Os chineses tomar o Japão, então os Estados Unidos põem dinheiro no Japão, o Japão se fortalecer para poder se defender. E o mesmo acontece com a Coreia do Sul, que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive. E aí, com a Revolução Chinesa, você tem uma série de mudanças que acontecem na China. Primeiro, a reforma agrária. Pega a terra de todo mundo e divide com todo mundo, né? E aí você diz, poxa, que coisa legal. Mas, infelizmente, sempre tem coisa ruim no meio também.
A própria nacionalização, todos os bancos, empresas que eram de outros alemães, ingleses e tal, foram tomados e se tornaram chineses. Foi tudo nacionalizado. Industrialização de base, o que é isso? Mineração, produção de ferro, de aço, de matéria-prima para ser então utilizada na produção de manufaturados. E aí, isso não resolve o problema da China. A China enfrenta um problema de fome, de escassez de alimento. O que o governo comunista faz? Êxodo rural forçado. Todo mundo que morava nas cidades, ou seja, grande parte das populações que moravam nas cidades foram obrigadas a ir ao campo, trabalhar na roça. Quer dizer, você tinha uma vida boa na cidade, trabalhava numa fábrica, você foi enviado para a roça, você tinha que trabalhar no campo, você tinha que produzir alimento. E essas terras eram coletivas, ninguém era dono, era um grupo que administrava aquela terra e elas eram do Estado. Na verdade, elas eram do Estado. Mesmo que cada um tivesse o seu pedaço de terra, ou você juntava essa terra com outras terras coletivas, ou terra do Estado, onde o Estado colocava gente para trabalhar. Mas também foi necessária uma revolução cultural, ou seja, a vida das pessoas foi profundamente afetada. Por exemplo, abolição de práticas burguesas. Animal doméstico, ninguém poderia ter um cachorrinho, um gatinho, isso é prática burguesa. Então não podia ter. E todo mundo agora foi uniformizado, isso, uniforme. Todo mundo tinha que usar um uniforme. Ninguém podia usar lá uma calça jeans, um tênisão da hora, uma camiseta. Não tinha espaço para moda agora. Todo mundo tinha que andar com o uniforme, que era, então, o uniforme padrão na China. E agora, toda casa tinha que ter um quadro lá do líder, né? O líder da China, ele era cultuado como um deus, né? Claro que eles eram ateístas. Os cristãos foram perseguidos, cristão protestante, católico, não importa. Presos, mortos, colocados em lugares gelados, né? Aprisionados, muito complicado. Proibição de costumes ocidentais, como música, por exemplo, né? Médicos, professores, gente que trabalhava lá na China foram proibidos de exercer a profissão se eles fossem ocidentais ou formação ocidental. Então, a música só podia ouvir a música chinesa, aquelas músicas estabelecidas pelo próprio governo. Então, a Revolução Chinesa e a China permanece comunista até hoje. É um comunismo diferente hoje já, né? Que hoje eles produzem aí para o Ocidente, tem várias empresas ocidentais presentes, mas o governo chinês ainda mantém o controle de tudo. Aí a gente está vendo toda essa situação ainda por conta de vírus e tudo mais. Guerra da Coreia, mais ou menos isso. Coreia também dividida. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul, parte da Coreia do Sul ali, quer dizer, não existia Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia, a parte do Norte socialista, a parte do Sul capitalista. Estados Unidos manda dinheiro para a Coreia do Sul, mas a Coreia do Norte ela é apoiada não somente pela União Soviética, mas pela China também, por todo esse grupo socialista. E esse foi o grande primeiro conflito, que na verdade, ele terminou, ele teve uma espécie de parada em 1953, mas nunca foi declarado oficialmente finalizado, né? Até hoje. Então, esse foi o grande conflito entre 1950 e 1953, e aí foi resultado dessa divisão, então, que acabou acontecendo entre Coreia do Norte, socialista, e Coreia do Sul. E aí a Coreia do Norte, ela tem interesse em unir as Coreias, mas unir, claro, sobre a ideologia socialista, comunista, né? Então, quando americanos e soviéticos acabaram auxiliando nessa divisão em 45, o Norte, governado por comunistas, e o Sul por um governo capitalista, se estabelece então uma tensão entre eles
e a Coreia do Norte acaba invadindo a Coreia do Sul na tentativa de reunificar sobre a bandeira comunista. Bom, os soviéticos participaram do conflito às escondidas e os americanos entraram no conflito em 1950, mas aí acabou que não houve vencedores, continuou então e agora definitivamente Coreia do Norte e Coreia do Sul, divididas como países distintos, como são até hoje, você pode ver aí na imagem, né? Coreia do Norte, aquela que é toda fechada, que não entra ninguém, as imagens, elas são de alguma forma controladas, a internet é controlada, tudo é controlado pelo governo comunista. Coreia do Sul, próspera, muito próspera, vive uma outra vida com liberdade e tudo mais. E nós temos a Revolução Cubana, essa aqui já bem pertinho de nós, um pouco acima de nós aí, no Caribe, a ilha de Cuba do Caribe, que estava sobre um governo ditatorial de Fulgêncio Batista, esse camarada que você vê aqui, ó, na fotinha aqui, opa, isso aqui, ó, na fotinha aqui, esse é o Fulgêncio Batista, e que tinha apoio dos Estados Unidos, né? Ele era muito apoiado pelos Estados Unidos, como outras ditaduras também que houveram na América Latina. Mas aí, um grupo já paramilitar, um grupo revolucionário, guerrilheiro, liderado por Fidel Castro, talvez você já ouviu falar o nome dele, vai lutar então com mais outros líderes, que nós vamos falar daqui a pouco, lutar então contra Fulgêncio Batista para trazer então um governo que pretendia trazer liberdade ao povo, mas na verdade estabeleceu aí um governo comunista que acabou fechando a ilha de Cuba e criando toda uma situação de privação, inclusive de algumas questões que muitos acham que se tornou uma outra ditadura, outros acham que foi uma coisa boa, fica aí para você analisar e julgar. Após idas e vindas, o movimento instalou-se em Serra Maestra e foi realizando ataques, os quais resultaram na derrubada do governo de Fulgêncio Batista e que acaba estabelecendo então o governo agora de Fidel Castro, um governo guerrilheiro, aliado e alinhado aí, né, à União Soviética ao comunismo. O novo governo cubano que se estabeleceu tinha Fidel Castro com seu grande nome e realizou uma série de mudanças no país que atraíram a atenção dos Estados Unidos. Estados Unidos aí, por exemplo, vai ter a crise dos mísseis em 62, uma tensão muito grande aí, complicada. Bom, os americanos não estavam satisfeitos e eles acabam interferindo mesmo em muita coisa, tentaram derrubar o governo cubano em 61, aí houve a quebra de relações e Cuba se alinha e se alia à União Soviética, criando uma tensão ainda mais complicada, quando eu disse em 62, com a crise dos mísseis, onde mísseis soviéticos são aí estabelecidos em Cuba e aí apontados para a região dos Estados Unidos. Isso gera uma tensão, quase houve uma guerra aí, mas acabou resolvendo a coisa, acalmando os ânimos. Esses são os principais líderes da Revolução Cubana. Você deve conhecer, aí já ouvi falar do Fidel Castro, que morreu recentemente, em 2016, e o seu irmão Raul Castro continua aí vivo, né, Raul Castro. Mas aí tem dois outros líderes, um muito famoso, mas muito famoso mesmo, que é o Che Guevara, que inclusive é argentino, né? Mas foi morto aí na Bolívia, quando organizava aí um foco guerrilheiro no país. Ele era um guerrilheiro que saía atrás de aventura aí, mas é um nome muitíssimo conhecido, o Che Guevara. E o Camilo Cienfuegos, que é outro líder importante, morreu algum tempo depois da Revolução, de um desastre aéreo, também menos conhecido, mas importante líder. Você vai encontrar várias imagens dele, muito ligado a Fidel Castro, mas aí está. Cuba até hoje é um país comunista, que vive aí a sua vida ali. Muitas pessoas gostam de ir para lá porque, como os carros são muito antigos, né, não entrou carro novo, porque eles não permitem a entrada de algumas coisas aí, mas, por exemplo, dizem, aí eu não estive lá, por isso eu só estou repetindo o que eu leio, que a medicina cubana é muito desenvolvida. Por exemplo, os casos aí de doença nesse período tiveram bons números lá. Bom,
fica aí para você pesquisar e aprofundar os seus estudos aí, se você se interessar sobre Revolução Cubana. E por último, a Guerra do Vietnã, uma guerra também muito conhecida em filmes. Essa imagem dessa menininha correndo aí depois de ter sido bombardeado o lugar onde ela estava por uma arma química estadunidense terrível que queimou parte do corpo dela, e a imagem dela, tem imagens dela na internet toda queimada, ainda com marcas no corpo, terrível, né? É o napalm, que era uma espécie de arma química que ia queimando ali, mesmo que você jogasse água, ela continuava queimando a pele, algo terrível. Essa guerra aconteceu entre 1959 e 1975, bastante tempo, palco de muitos questionamentos no próprio Estados Unidos, lá em 1969, quando tem lá o Woodstock Festival, né, os roqueiros, o mundo hippie questionando jovens estadunidenses mortos. Foi uma guerra muito complicada, morreu muito jovem nos Estados Unidos, muita gente nos Estados Unidos que lutou lá, e uma guerra que não deu em absolutamente nada, né? Nada. A guerra só trouxe problemas. Nessa guerra, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul travavam um conflito aos mesmos moldes parecidos com a Coreia. Vietnã do Norte comunista, Vietnã do Sul capitalista, mesma coisa, né? Estados Unidos vai apoiar então a parte do Sul, os vietnamitas, que estavam nessa luta aí contra o Vietnã do Norte, que queria estabelecer o comunismo, né? Então, muito complicado também essa situação. O Vietnã foi cara para a economia americana e custou milhares de vidas ao seu exército, que se retirou do país em 73, humilhados, derrotados. Estados Unidos, só para você ter ideia, tem muita coisa para falar, a gente fica até confuso com tanta coisa que tem para falar, mas só uma coisinha para não cansar e não tornar a aula muito longa. Por exemplo, Estados Unidos chegou lá com armamento pesadíssimo, lutar contra pessoas que de alguma forma tinham um aparato militar muito precário, mas eles tinham estratégia de guerra, de guerrilha mesmo, ou seja, ataque surpresa, ficar escondido no pântano, pegar os estadunidenses de surpresa. Então, poxa vida, os camaradas, mesmo sem a tecnologia e o armamento pesado, venceram os estadunidenses, humilharam os estadunidenses. Tanto que os Estados Unidos apelava para armas químicas, tentando vencê-los, mas não conseguia. Não conseguindo, acabou desistindo da batalha. Em 1966, o país foi unificado sob o domínio do governo Vietnã do Norte, aí, e acabou se tornando um país que até hoje... E outras divisões surgiram aí, né? Outras divisões surgiram, Camboja, Laos e tudo mais, mas hoje o Vietnã vive uma outra realidade, uma outra situação, muito parecida inclusive com a da China, né? Produzindo muita coisa para o mundo, mas ficou a guerra do Vietnã aí na memória dos Estados Unidos, na memória de todos nós, sempre presente em filmes. Deixa eu só voltar a imagem, sempre presente em filmes falando do Vietnã, ok? Esses foram os quatro principais conflitos do período da Guerra Fria aí que nós temos para trabalhar hoje. Bons estudos para vocês, é isso aí.